Bom dia, meus azinhos e minhas azinhas. O assunto da aula de hoje é volumetria de neutralização. A volumetria de neutralização, ou volumetria ácido-base, é um método baseado na reação entre os íons H3O+, e OH-, cuja extensão é governada pelo produto iônico da água. Sobre as reações entre um ácido e uma base, podemos salientar algumas questões. Primeiro, a reação entre quantidades equivalentes de um ácido e uma base nem sempre resulta numa solução neutra. Isso só é verdade quando se trata da reação entre um ácido forte e uma base forte. No caso das reações entre ácidos fortes e bases fracas ou ácidos fracos e bases fortes, o pH no ponto de equilíbrio da reação depende da hidrólise do sal formado, o que vamos estudar com calma na próxima aula. Além disso, a detecção do ponto final na volumetria ácido-base pode se tornar difícil devido a efeitos tamponantes gerados no meio reacional, o que pode prejudicar a ação dos indicadores. Vamos começar a falar de soluções tampão na aula de hoje. Segundo Bacán, as características dos sistemas ácido-base devem ser bem conhecidas e estar sob controle durante a realização de uma análise por neutralização. E o comportamento desses sistemas pode ser estudado detalhadamente através de suas curvas de titulação. Hoje, nós vamos estudar os sistemas formados por um ácido forte e uma base forte. Para começar, vamos falar sobre alguns aspectos das soluções aquosas. A água pura está tão fracamente dissociada em íons H+, e OH-, que 1 litro de água contém somente 1 × 10⁻⁷ grama de H+, e 17 × 10⁻⁷ grama de OH-. Por essa razão, a constante de ionização da água é geralmente estabelecida como a constante do produto iônico da água, Kw, que na temperatura ambiente de 25 graus é igual a 1 × 10⁻⁴. Além disso, sabemos que os íons H+ e OH- são formados em igual quantidade pela ionização da água e, portanto, suas concentrações equivalem a 1 × 10⁻⁷ mol por litro. Dizemos que a água pura é neutra porque não há nenhum excesso de íons H+, nem de íons OH-. Numa solução ácida, a concentração de H+ deve ser maior que 1 × 10⁻⁷ mol por litro e, consequentemente, o pH menor que 7. O mesmo vale para uma solução básica, onde a concentração de OH- deve ser maior que 1 × 10⁻⁷ mol por litro e, consequentemente, o pOH menor que 7 e o pH maior que 7. Como exemplo, vamos calcular a concentração das espécies H+ e OH-, bem como os valores de pH e pOH de uma solução 0,025 mol por litro de HCl. O HCl, que é um ácido forte, está totalmente dissociado em meio aquoso diluído. Por essa razão, a concentração dos íons H3O+ em solução será igual à concentração nominal do HCl. E a partir deste valor, calculamos o pH da solução. Para calcular o pOH, utilizamos a expressão do produto iônico da água, para calcular a concentração dos íons OH-, ou simplesmente diminuindo o valor de pH de 14. Vamos introduzir agora outros dois conceitos comuns na volumetria de neutralização, que são solução tampão e controle de pH. Frequentemente, é necessário controlar o pH de uma solução onde íons H+ estão sendo gerados ou consumidos num processo, pois muitas reações químicas são afetadas por variações no pH do meio reacional. Nesses casos, quando é necessário que o pH seja mantido constante, pode-se preparar soluções que resistam às mudanças no pH, chamadas soluções tampão. Um tampão é uma solução que mantém um pH aproximadamente constante quando são feitas pequenas adições de ácido ou base. Isso significa que, para que um tampão funcione, as espécies que formam um tampão devem estar em excesso. O tipo mais comum de solução tampão é preparado pela dissolução de um ácido fraco ou uma base fraca e um sal do mesmo ácido ou base em água. Como exemplo,
podemos imaginar um tampão composto por um ácido, HA, e um sal, NaA, ou seja, um ácido e um sal com um ânion em comum. Aqui temos a representação da dissociação do ácido fraco HA. De acordo com o princípio de Le Chatelier, se um sal NaA for adicionado a esta solução, o equilíbrio será deslocado para a esquerda e a concentração de H+ vai diminuir. Se um ácido forte for adicionado àquela solução, haverá associação com o ânion A-, revertendo o processo. No entanto, como o A- está em excesso, apenas uma pequena variação de pH será observada. Por outro lado, se uma base forte for adicionada à solução, vai ocorrer a neutralização dos íons H+, e o equilíbrio será deslocado no sentido da dissociação de HA, ou seja, para a direita. No entanto, como H está em excesso, apenas uma pequena variação de pH será observada. Para ilustrar, temos aqui o exemplo do tampão formado pelos sais bicarbonato e carbonato de sódio em água. A dissociação do bicarbonato em água gera carbonato e H+, e sua constante de ionização ácida é expressa desta maneira. A partir dessa expressão, isolamos a concentração dos íons H+, e para calcular o pH, aplicamos o logaritmo em todos os termos. Em seguida, multiplicamos por -1 e aplicamos as propriedades dos logaritmos para obter a expressão que relaciona o pH da solução com as concentrações das espécies que compõem a solução tampão, carbonato e bicarbonato. A partir dessa expressão, concluímos que o pH de uma solução contendo altas quantidades dos íons carbonato e bicarbonato irá permanecer aproximadamente constante desde que a razão entre essas concentrações permaneça constante. Como já foi dito anteriormente, o comportamento dos sistemas ácido-base deve ser estudado detalhadamente através de suas curvas de titulação. E como já sabemos, uma titulação é o processo no qual uma solução de referência é adicionada a uma solução que contém um ananitro até que se complete a reação. As curvas de titulação ácido-base são obtidas plotando-se os valores de pH da solução em função do volume do titulante. Para isso, calcula-se o pH da solução após cada adição de titulante. No caso de ácidos e bases fortes, considera-se que a reação entre ambos é completa e que a solução resultante é uma mistura do sal formado na reação e do ácido ou base em excesso, dependendo do grau de avanço da titulação. No caso deste exemplo, em que uma solução de HCl é titulada com NaOH, antes do ponto de equivalência há excesso de ácido. Depois do ponto de equivalência, há excesso de base. E no ponto de equivalência, temos uma solução neutra. A partir de agora, estudaremos com mais detalhes essas representações gráficas dos processos de titulação que chamamos de curva de titulação. Uma curva de titulação pode ser dividida em 3 regiões: antes do ponto de equivalência, no ponto de equivalência e depois do ponto de equivalência. Além disso, o cálculo para a construção da curva teórica divide-se em 4 etapas. A primeira, antes do início da titulação, quando o pH é determinado pela dissociação do ácido forte presente na solução a ser titulada. A segunda etapa, antes do ponto de equivalência, quando o pH é determinado pelo ácido forte que permanece na solução. A terceira, no ponto de equivalência, quando todo o ácido inicialmente presente foi neutralizado e o pH é determinado pela dissociação da água. E a quarta etapa, após o ponto de equivalência, quando o pH é determinado pelo excesso de OH- proveniente da base forte adicionada. Como exemplo, vamos calcular a curva de uma titulação de 20 ml de HCl 0,1 mol por litro com uma solução de NaOH 0,1 mol por litro. Para isso, vamos calcular o pH da solução antes de iniciar a titulação, ou seja, quando o volume de base adicionado é igual a zero,
após a adição de 1 ml de titulante, para exemplificar a região antes do PE, após a adição de 20 ml do titulante, ou seja, no ponto de equivalência, e após a adição de 21 ml do titulante, para exemplificar a região após o PE. Para começar, vamos relembrar que, se estamos titulando 20 ml de HCl 01, precisaremos também de 20 ml de NaOH01 para atingir o ponto de equivalência. Isso porque, no ponto de equivalência, o número de mols de ácido presente na solução é igual ao número de mols de base necessário para reagir com todo o ácido. Isso porque, no ponto de equivalência, o número de mols de ácido presente na solução a ser titulada é igual ao número de mols de base adicionados. Na primeira etapa do cálculo da curva de titulação, ou seja, antes da adição do titulante, o pH é dado pela concentração de HCl inicial. Como a concentração de HCl inicial é 0,1 mol por litro, o pH será menos log de 0,1. Portanto, o pH inicial da solução a ser titulada é igual a 1. Para exemplificar como é o cálculo na região antes do PE, vamos fazer o cálculo para 1 ml do volume de base adicionado. Essa tabela mostra o número de mols das espécies envolvidas na reação. O número de mols inicial de HCl é obtido multiplicando-se a concentração em mol por litro pelo volume da alíquota a ser titulada em litros. De modo análogo, o número de mols de NaOH adicionado é obtido multiplicando sua concentração em mol por litro pelo volume adicionado em litros. E aqui nós temos o quanto sobrou de HCl sem reagir, o que tinha no início menos o que reagiu com a base, além do que foi formado de cada produto da reação. Para calcular a concentração de H+ neste ponto, dividimos o número de mols de HCl remanescente no meio reacional, o inicial menos o que reagiu, pelo volume final da solução, e assim podemos calcular o pH. Esse cálculo vale para qualquer volume de base adicionado antes do ponto de equivalência. Já no ponto de equivalência, o pH é dado pela dissociação da água, pois todo o HCl inicial reagiu com toda a base adicionada, resultando numa solução aquosa e neutra de NaCl. Como trata-se de uma titulação de um ácido forte por uma base forte, a solução resultante tem pH igual a 7. Para exemplificar como é o cálculo na região depois do ponto de equivalência, vamos fazer o cálculo para 21 ml de volume de base adicionado. Mais uma vez, aqui nós temos uma tabela com o número de mols das espécies envolvidas na reação. Podemos observar que neste ponto temos um excesso de base no meio reacional. Para calcular o pH neste ponto, primeiro calculamos a concentração de OH-, dividimos pelo volume final da solução, assim podemos calcular o pOH e em seguida o pH, diminuindo o pOH de 14. Esse cálculo vale para qualquer volume de base adicionado após o ponto de equivalência. E finalmente, aqui nós temos a curva de titulação calculada para todos os pontos mostrados nessa tabela. Observem que os pontos que utilizamos como exemplo para o cálculo estão em destaque. Podemos observar na curva o ponto inicial antes da adição de base, o ponto de equivalência, os pontos antes do ponto de equivalência e os pontos após o ponto de equivalência. Além disso, a curva de titulação deixa bem evidente a grande variação de pH que ocorre nas proximidades do ponto de equivalência. Em paralelo a esta videoaula, eu vou disponibilizar para vocês um vídeo e uma planilha mostrando como calcular a curva de titulação de um ácido forte por uma base forte no Excel. A ideia é que vocês possam calcular a curva de titulação para qualquer combinação de ácido e base fortes, independente de quem seja o titulante e o titulado. Agora nós vamos falar um pouquinho dos indicadores utilizados em titulações de neutralização. Segundo Terce,
O indicador ácido-base é um corante solúvel em água, cuja cor depende do pH. A mudança rápida de pH, que ocorre no ponto estequiométrico de uma titulação, é, assim, sinalizada pela mudança instantânea da cor do corante em resposta ao pH. Já segundo Atkins, os indicadores são substâncias orgânicas fracamente ácidas ou fracamente básicas que apresentam cores diferentes para suas formas protonadas e desprotonadas. Para entender melhor como funciona um indicador ácido-base, vamos fazer uma breve revisão dos conceitos de ácidos e bases conjugados de Bronsted e Lowry. De forma independente, o dinamarquês Johannes Nicolaus Bronsted e o inglês Thomas Martin Lowry, no ano de 1923, propuseram uma teoria ácido-base conhecida como teoria Bronsted-Lowry, que diz o seguinte: ácidos são substâncias que doam prótons. Bases são substâncias que recebem prótons. E as espécies químicas que diferem uma da outra pelo próton transferido formam um par de ácido e base conjugados. Vamos utilizar como exemplo a dissociação do ácido clorídrico em água. O HCl é o doador de prótons e a água atua como base, receptora de prótons. Nessa equação, HCl e Cl- formam um par ácido-base conjugado, assim como H3O+, e a água formam o outro par de ácido e base conjugados. Em todas as reações ácido-base de Bronsted-Lowry, há necessariamente a produção de dois pares ácido-base conjugados. Neste segundo exemplo, a amônia é uma base de Bronsted-Lowry porque em solução aquosa ela recebe um próton da água, como pode ser verificado na equação. Os pares ácido-base conjugados nessa reação são NH4, amônia, H2O, OH-. De acordo com a definição de Bronsted-Lowry, há a possibilidade de uma espécie ser capaz de doar ou receber prótons, e esta espécie é denominada anfiprótica. Como exemplo de uma espécie anfiprótica, podemos citar a água, que na reação com HCl atua como base e na reação com amônia atua como ácido. Agora nós vamos utilizar o conceito de ácido e base de Bronsted-Lowry para fundamentar o uso de indicadores em titulações ácido-base. Como já mencionamos aqui, uma das maneiras usadas para detectar o ponto final de titulações baseia-se na variação de cor de substâncias chamadas indicadores. No caso particular das titulações ácido-base, os indicadores são ácidos ou bases orgânicos fracos que apresentam colorações diferentes dependendo da forma que se encontram em solução, na forma ácida ou na forma básica. No equilíbrio aqui representado, H- designa a forma ácida do indicador e N- a forma básica, e a constante é dada por essa equação. Olhando para essa mesma equação escrita de outra forma, podemos observar que, como K é uma constante, a relação entre as concentrações das formas ácida e básica depende do valor da concentração dos íons H+, ou seja, depende do pH. Na prática, se a razão entre as concentrações das formas ácida e básica for maior ou igual a 10, observa-se a predominância da cor ácida na solução, e o pH nessa região será dado por pK-1. Por outro lado, se a razão entre as formas básica e ácida for maior ou igual a 10, observa-se a predominância da cor básica em solução, e o pH nessa região será dado por pK+1. O intervalo de pH que vai de pK-1 a pK+1 é chamado de intervalo de viragem do indicador. Podemos afirmar que os limites indicados por esta equação são considerados uma boa aproximação do que realmente ocorre. No entanto, isso depende do indicador e do próprio observador. Além disso, algumas mudanças de cores são mais fáceis de serem vistas do que outras.
Nessa tabela, nós temos a faixa de viragem de cor de diferentes indicadores disponíveis nos laboratórios. Podemos observar uma variação de pH que varia de 0 a 13, indicando uma grande probabilidade de encontrar um indicador adequado para os diversos sistemas ácido-base. Um dos indicadores mais utilizados em titulações de neutralização é a fenolftaleína, que em meio ácido se apresenta incolor e em meio básico com coloração rosa. Entre os pHs 8 e 10, podemos observar a faixa de viragem da fenolftaleína. Um outro exemplo de indicador bastante utilizado é o alaranjado de metila, que em meio ácido se apresenta na cor vermelha e em meio básico apresenta a coloração amarelo-alaranjada. A escolha do indicador é uma etapa muito importante para o sucesso de uma determinação volumétrica. Uma das causas de erro no uso de indicadores é o fato de a viragem ocorrer de forma gradual e em um determinado intervalo de pH. Quanto mais a curva de titulação se afastar da perpendicularidade ao redor do ponto de equivalência, mais gradual será a mudança de cor do indicador. Nesses casos, mesmo que se use o indicador adequado, pode ocorrer um erro indeterminado devido à dificuldade em se decidir quando exatamente a viragem ocorre. Outra causa de erro é a mudança de cor do indicador ocorrer em um pH diferente do pH no ponto de equivalência. Isso faz com que o volume do titulante no ponto final seja diferente do volume do titulante no ponto de equivalência da titulação. Isso resulta no chamado erro da titulação, que é um erro determinado e pode ser calculado por essa equação. A diferença entre o ponto final e o ponto de equivalência dividido pelo ponto de equivalência. Multiplica-se por 100 para expressar o erro em porcentagem. Na prática, procure-se um indicador que cause o menor erro de titulação possível. Quando se observa no mesmo gráfico a curva de titulação e a faixa de viragem de um indicador, é possível decidir se ele é ou não indicado para esta titulação. Como exemplo, vamos analisar esta figura. Comparando a faixa de viragem do alaranjado de metila, que ocorre aproximadamente entre os pHs 3 e 4,4, com a curva de titulação do HCl com NOH na concentração de 0,01, observamos que há uma grande variação de volume de titulante. Uma variação que vai aproximadamente de 45 a 49,5 ml, ou seja, a viragem ocorre de maneira muito gradual. No caso do alaranjado de metila, então, para esta titulação, observamos duas fontes de erro. O fato de a viragem ocorrer de forma muito gradual e o limite superior de viragem ocorrer um pouco antes do volume de equivalência. Por outro lado, para o indicador vermelho de metila, observamos que a viragem ocorre num intervalo bem pequeno de volume e que o limite superior de viragem ocorre bem próximo do volume de equivalência. E o mesmo ocorre para a fenolftaleína. Podemos concluir, então, que quando se escolhe um indicador, o pH do ponto final não precisa coincidir com o pH do ponto de equivalência, e que a escolha do indicador ou a necessidade de fazer algum tipo de correção com seu uso vai depender da exatidão desejada para a análise. E por hoje é só. Muito obrigada, meus Zezinhos e minhas Zezinhas, e até a próxima!